Bom, acho que já podemos começar, né? Está no horário que a gente agendou, então, às 17h30. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre o construtor de cenários da Gapster. Então, o construtor de cenários é uma nova funcionalidade que a Gapster lançou há alguns meses, né, com o intuito de facilitar a construção do ambiente, né? É a primeira etapa da execução do projeto, né? Antes da gente começar propriamente a colocar o mobiliário, necessariamente nós precisamos então criar o ambiente, que seriam as paredes, colocar portas, janelas, né? Alterar a cor dessa parede, colocar texturas como pisos, né? Ou até mesmo papéis de parede. Então, tudo isso acabava sendo um pouco diferente do que muitos projetistas tinham conhecimento. Então, nós desenvolvemos o nosso próprio construtor de cenários, né, que é muito mais simples de utilizar, né, do que construindo também diretamente pelo SketchUp. Claro que é muito simples também construindo pelo SketchUp, mas tem algumas diferenças, algumas peculiaridades. Então, hoje aqui o que eu vou apresentar para vocês é como utilizar o construtor de cenários e como ele agiliza esta parte de criação de ambientes. Então, nossos atendentes estão no chat, então qualquer dúvida que vocês sentirem, podem questionar, tanto pelo YouTube quanto pelo site da Gapster. Se você precisar de mais algum material também, pode solicitar após a gente terminar o vídeo. Nós entramos em contato com você, respondemos, tiramos dúvidas. E também esse vídeo vai ficar gravado no YouTube após o término. Então, alguns minutos depois, você pode já estar assistindo de novo ou até mesmo repassando esse link para outras pessoas. Até porque é muito interessante, se você é gestor de alguma empresa, né, passar para os seus projetistas depois visualizarem isso que a gente vai estar conversando aqui, porque vai ser muito útil para eles, né, essa parte de agilidade na confecção dos projetos. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tenho aqui o SketchUp já aberto, certo? Então, para acessar o construtor de cenários, nós temos aqui no plugin da Gapster esse ícone com uma casinha. Então, nós temos aqui os cenários, construção de paredes, inserção de aberturas e pontos, que seriam pontos hidráulicos e elétricos, que também são muito importantes para a confecção do projeto. Então, eu vou clicar aqui e eu tenho, então, essa tela aqui do nosso construtor de cenários. Inicialmente, nós precisamos entrar com alguns dados, né, para construir essa parede, que seria, por exemplo, o primeiro dado, a altura. Então, ele está dando um exemplo para a gente aqui de 2.500. Eu vou colocar aqui, então, 2.600. E também vou definir uma cor para essa parede. Aqui eu ainda não defino uma textura, eu vou definir apenas uma cor sólida. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar nessa paleta de cores, né, eu tenho lateralmente aqui, também posso escolher aqui, então vou colocar um tom de azul claro. Após definir a altura da parede e a cor dela, eu clico em aplicar as configurações. Feito isso agora, então, eu vou clicar aqui em desenhar, certo? Então, quando eu clico em desenhar, já muda aqui o nosso botão, e eu levando para a tela, eu posso estar criando linhas. Então, comecei bem no meu eixo de origem aqui, para ser mais fácil, e vou levar, por exemplo, perpendicular ao eixo verde. Vou colocar aqui uma medida de, por exemplo, 3 metros. Então, são 3.000 milímetros. Clico Enter e eu posso ver, então, que formou uma linha. Vou colocar para outro sentido também 3.000. Agora eu vou começar a fechar o nosso ambiente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2.000. Levo ele para o lado 1.000. Vou descer ele para cá, mais 1.500. Aqui, 1.000 milímetros. Mais 500 milímetros. E termino, então, o meu ambiente. A gente pode ver que finalizou, porém, eu preciso clicar aqui em finalizar desenho. Quando fazemos isso, então, ele gera a nossa parede já com todas as dimensões. Vou pegar a trena para a gente conferir. Então, 500 milímetros, aqui 1.000 milímetros, aqui 1.500. Então, todas as medidas que a gente coloca, as paredes internamente ficam com esse valor e externamente ela cria uma espessura
de 150. Então, aqui fica mais fácil da gente ver, 150 milímetros. Então, o que acontece? Se você criar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, a espessura da parede sempre vai ficar para dentro, então não precisa ter essa preocupação. Porém, a gente pode ver aqui que o piso ainda não está no lugar. Por quê? Porque a gente precisa terminar de fechar, então, esse ambiente. Eu vou pegar aqui a ferramenta de linha, né, o lápis, e vou simplesmente terminar de fechar em algum ponto. Por exemplo, eu vou pegar aqui até aqui. Aí eu percebo, então, que eu tenho um piso também no meu ambiente. Bom, só que ele está ainda com uma textura aleatória, né? Uma textura padrão no SketchUp. Então, para fazer a alteração da textura, eu vou selecionar ele e vou usar a letra B, que seria o balde de tinta, né? Então, os materiais aqui. Então, eu vou selecionar um material, por exemplo, um azulejo, né? E vou fazer a aplicação aqui. Então, a gente pode ver que aqui a gente colocou um azulejo. Se for necessário, pode ser editado essa textura. Então, vou colocar aqui uma medida maior. Então, a gente pode ver então que gerou azulejos maiores. Se for necessário também, nós podemos editar a cor. Então, é tudo editável. E essas texturas elas já estão dentro do SketchUp. Claro que nós podemos importar outras texturas, mas isso fica para um outro momento, uma outra oportunidade da gente estar conversando, né? Como trazer componentes externos, texturas, decorações, etc., né, para dentro do SketchUp. Dá para fazer também muita coisa, pegar muita textura da internet para melhorar o projeto, deixar ele mais fiel à realidade, ou até mesmo mais bonito. Mas isso a gente deixa para um outro momento, então, para estar conversando. O mesmo vale para as paredes aqui, então, se quiser aplicar uma textura já do SketchUp, nós podemos escolher aqui, por exemplo, uma estampa. São texturas padrões do SketchUp, então um papel de parede aqui, onde eu aplico. E eu tenho então a minha parede e o meu piso prontos de uma maneira muito rápida e uma maneira bem realista. Se for necessário alterar o pé direito, simplesmente seleciono a parte superior e uso a ferramenta puxar e empurrar do SketchUp, né? Então posso aumentar mais 10 milímetros aqui, por exemplo, né? Então fica tudo editável também, né? Não fica uma medida fechada. Bom, após a gente criar então as paredes, a gente passa para a próxima guia aqui, que fala sobre aberturas. Então, não existe a necessidade de você estar indo no 3D Warehouse para buscar uma janela ou uma porta. Por quê? Porque a gente já criou janelas e portas aqui dentro. E além disso, essas janelas elas são paramétricas. Você consegue editar elas com as opções de componente. Você consegue também gerar automaticamente o buraco, digamos assim, para colocar, né, a janela ou a porta, né? Ele faz o vão já automaticamente também. Então, você não precisa estar marcando na parede, aí criando vão e depois baixando no 3D Warehouse. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui uma janela, vou clicar sobre ela e vou levar para o meu ambiente. Ó. Podemos ver que, então, que ele inclusive se ajusta à parede que nós estamos alocando ela. Então, por exemplo, eu vou colocar nessa parede aqui lateral, eu vou soltar ela no meu ambiente, digamos assim, e ela já entrou no meu ambiente. Então, a gente já pode ver que ela está marcada aqui, e ela já fez o furo em uma das faces. Se eu abrir aqui as nossas opções de componente, a gente percebe que ele tem a elevação configurável, então eu coloco ele a 900 milímetros. Eu tenho também a largura configurável, então eu vou colocar 1.800 e a altura 1.200. Eu aplico e aqui está o nosso componente. Então o único valor que nós temos que configurar com a régua seria o valor ou da esquerda ou da direita. Então eu vou vir aqui, vou colocar uma régua a 300 milímetros e vou mover a minha janela até essa régua. Então ela está ok, só que o que a gente pode perceber é que ela ainda não fez o furo da janela do outro lado, somente de um lado. Por quê? Bom, quando selecionamos aqui a janela, a gente pode ver que habilita esse botão azul aqui de baixo. Ó. Clico e habilita. É o botão chamado fixar a abertura. Quando eu clicar sobre ele, eu vou fixar ela nesse ponto e não vai mais ser possível movimentar. Porém, ele vai fazer, então, terminar de vazar o outro lado. Cliquei e aqui está ele, olha só. Agora sim, perfeito. Porém, eu vejo que não consigo mais movimentar a minha janela. Dá um ícone aqui dizendo que é impossível de movimentar. Por quê? Porque ele está bloqueado.
Se por uma eventualidade precisar movimentar, reduzir ou algo do tipo, a gente precisa deletar e baixar outra. Mas como faço para deletar também, já que ele não deleta, eu clico em desbloquear, deleto a minha janela e deleto aqui o meu vão criado. Agora eu posso vir aqui e baixar outra, vou botar aqui a 300 também, vou acessar o Ctrl E, 900 milímetros, 1800, 1200. É isso mesmo que eu quero. Fixo a janela. Então é muito simples, muito rápido de estar fazendo esse trabalho também com janelas. E para portas é a mesma coisa, né? Então aqui nós temos opções de porta também, onde nós vamos fazer aqui o download, clicando uma vez sobre ele, e colocar no nosso ambiente. Então eu vou colocar aqui nesse espaço de 1 metro. A gente pode ver que a vista ela ficou para dentro aqui da nossa parede. Por quê? Porque quando a gente olha aqui o Ctrl E, ele pergunta o vão, não a medida total. Tá? Então, tanto a altura do vão quanto a largura do vão. Então, nós vamos colocar aqui que a altura do vão é em torno de 2,10 e a largura do vão 80 centímetros, né? 800 milímetros. Aplico, eu posso fazer a movimentação, então, do meu componente. Esses componentes também são dinâmicos. Então, a gente pode fazer a abertura deles, certo? Então, eles abrem e fecham. E aqui também, nessa nossa porta, faltou, então, fazer o comando de PIN para vazar ela para o outro lado, né? Então, agora sim, ela está travada e fez o recorte na parede. Então, a gente pode perceber como é simples, né? Como ficou mais fácil de fazer essa parte aqui de cenários. E, além disso, nós também temos aqui a parte dos pontos de instalação. Isso aqui é muito importante também, porque todos os projetistas precisam marcar esses pontos antes de iniciar o seu projeto. Como você vai fazer o projeto, por exemplo, de uma cozinha, sem saber aonde fica o ponto de esgoto, ponto de água, onde estão as tomadas localizadas, né? Você precisa colocar no ambiente para aí então estar posicionando a modulação, enfim, criando o layout dos móveis, né? Então, como a gente utiliza eles? A gente tem uma infinidade aqui, muitos modelos mesmo, muitos tipos de interruptores, tomadas, né? A gente pode ver aqui interruptor com tomada também, então tem como fazer um projeto bem caracterizado, né? Tem parte de registros também, que daí são os pontos hidráulicos. Então, o que a gente faz é o seguinte, utiliza a trena, né, para criar réguas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nessa nossa parede, uma régua a 350 e outra régua a 1100. Alturas padrões de tomada, né? Vou colocar aqui, então, uma outra régua a 500 e vou usar outra régua a 1500. Por quê? Porque eu tenho as interseções aqui, então, 350 e 500, 350 e 1.500, e eu vou utilizar ele para estar colocando os nossos componentes. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um interruptor, desculpa, vou colocar aqui nessa altura maior, e vou pegar aqui uma tomada para colocar mais abaixo. Então, uma tomada dupla aqui abaixo. Ele sempre vai dar para a gente a posição do ponto elétrico pelo centro, então por isso que nós marcamos o centro aqui também, o eixo, e já tenho posicionado. Outra coisa importante que a gente percebe é que todos esses componentes eles acompanham o sentido da parede. Mas para eles acompanharem o sentido da parede, a parede necessariamente precisa ter sido feita pelo construtor de cenários, né? Se nós criarmos essa parede utilizando diretamente o retângulo do SketchUp, por exemplo, ele vai acabar não identificando, né, como um componente de parede. O mesmo é válido aqui para os nossos componentes de hidráulica, então um registro aqui, sempre pelo centro. Então fica muito prático de estar marcando esses pontos. Também fica realista, né? Até para fazer a decoração do ambiente, mostrar para o cliente aonde vai ficar a tomada, né? Fez um móvel a tal altura, onde não pega na tomada, né? Onde ele vai poder ligar os equipamentos dele. Então tudo isso fica mais realista também. Eu vou apagar aqui essas réguas. Então, essas 3 guias são as utilizadas aqui no nosso construtor de cenários para fazer a ambientação. Então, a gente criou um ambiente aqui complexo, muito rápido, né?
A gente está conversando aqui apenas 10, 15 minutos, isso porque a gente ainda está fazendo explicação. Então, na verdade, em questão de 5 minutos, você já teria esse ambiente aqui todo composto. Mas, além disso, a utilização do construtor de cenários também te dá alguns outros ganhos na parte de projeto. Por quê? Porque na hora da inserção de módulos, nós temos algumas funcionalidades bem bacanas que podemos utilizar aqui. Então, eu vou abrir a minha biblioteca, certo? E vou mostrar alguns métodos de inserção de componentes. É perceptível que quando a gente leva o nosso mouse sobre um componente, ele dá para a gente algumas opções ali. Por exemplo, inserir avulso, inserir colado, as setas de inserção para os lados e o círculo central, né? Mas o que significa cada um deles? Bom, então, o inserir avulso nada mais é do que clicar no módulo e ele vira avulso na seta do mouse, mas ele não vai fazer nenhuma rotação, ele vai entrar sempre paralelo aqui ao eixo vermelho, certo? Então, se a gente quisesse, por exemplo, largar nessa parede aqui, teria que soltar ele no ambiente, enfim, fazer a rotação e então posicionar o nosso aéreo. Bom, contrapartida, quando nós utilizamos a inserção colado, inserir colado, vou clicar agora aqui, ele baixou o módulo e o que a gente percebe? Ó, que ao levar o módulo para outra parede ou para o chão, até mesmo para a parte externa, ele se adapta, ele já faz a rotação para fazer a inserção como a gente já está mostrando para ele na parede, né? Então, vou clicar aqui. Então, eu ganho tempo, né? Isso é agilidade na hora de fazer o projeto, certo? Então, é vantagem, né? Importante estar trabalhando dessa maneira. Bom, vou jogar esse meu módulo mais para o lado, para a gente mostrar as outras opções aqui, então. As setas de inserção são utilizadas também para facilitar a inserção dos componentes, onde, selecionando, por exemplo, a seta da direita, esquerda, superior ou inferior, ele vai inserir colado no módulo na direção que nós indicarmos aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse módulo selecionado e eu quero inserir um módulo simples, né, um aéreo de uma porta do lado direito dele. Então, eu clico na seta da direita e eu percebo que ele já entrou aqui colado, né? Eu não preciso me preocupar com o posicionamento nesse caso. Então, é outra função importante, bastante utilizada e que agiliza o nosso dia a dia. Além disso, nós temos aqui o botão central, que seria um círculo. O que seria esse círculo? É para substituição. Nós podemos substituir um módulo que está no nosso ambiente por outro da galeria, sem também precisar se preocupar com movimentação. Então, eu quero, por exemplo, agora botar aqui um módulo de 2 portas no lugar desse de uma, né? Então, eu não preciso deletar, vir e baixar o outro. Eu simplesmente vou vir aqui, vou pegar o aéreo de 2 portas, estando já com o aéreo de uma porta selecionado, e vou clicar para inserir, substituindo com o botão central. Cliquei, ele vai fazer a inserção, e ele já inseriu para a gente aqui, então. Inseriu um pouquinho grande, mas a gente simplesmente vai reduzir a medida dele na escala. Aí já tem ele no local também, não precisa estar sendo necessário fazer nenhum tipo de movimentação ou alteração. Bom, então, agora que nós já conhecemos todos os botões aqui, tem uma outra funcionalidade bacana, que é a parte que leva essas configurações do nosso módulo para módulos que nós vamos inserir ao lado. Como isso funciona? Eu vou inserir esse componente colado na nossa parede, de uma porta. Vou fazer a edição novamente dele para 500 milímetros. 800, 500. Vou alterar o modelo da porta, com puxador linear no topo. E novamente vou fazer, então, a troca da cor da porta. Vou acessar novamente a minha galeria, pegar aqui o aéreo de uma porta,
e vou fazer a inserção dele colado ao lado. Bom, agora sim, nós percebemos então que ele pegou as dimensões e as cores, apenas não pegou a configuração do modelo de porta, mas então nós vemos aqui e fizemos a configuração. Então facilita também na inserção de componentes, né, para não precisar estar fazendo edições. Então, tudo isso que eu mostrei está vinculado com o construtor de cenários. E tudo isso ajuda muito na confecção dos projetos, no dia a dia, para você poder fazer os seus projetos com mais agilidade e poder dedicar mais o seu tempo às vendas, ao atendimento ao cliente, à própria prospecção de mais vendas, né, e não estar mais atrelado somente ao projeto. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui. Então, como eu vim dizendo, você pode se dedicar mais ao seu processo de vendas, à dedicação ao seu cliente, né, à própria gestão da sua empresa e fazer os projetos cada vez mais rápido. Esse é o intuito, né, que você faça projetos de qualidade, com precisão, né, tudo isso que eu mostrei também, sempre lembrando, vinculado à produção, ao orçamento instantâneo, que a gente já conversou em outras oportunidades e vai também estar podendo ver mais para frente, né, parte de produção, como eu mostrei ali também, falei que a gente pode conversar sobre inserção de componentes externos, como texturas, né, fica como talvez uma dica para uma próxima webinar. Sempre importante salientar que a gente gosta de receber a opinião, nós temos tendo bastante retorno, né, positivo, clientes ou até mesmo pessoas que estão apenas assistindo ao webinar, mas gostam de opinar, perguntam, então a gente sempre vai mandar a resposta após o webinar, mas é importante também que vocês interajam com a gente e mandem solicitações, o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos aqui, que a gente faz isso para vocês, né, para ajudar a esclarecer melhor sobre o nosso sistema. Queria agradecer a todos que participaram dessa webinar e até a próxima. Tchau, tchau!